Vamos falar sobre um tema que atinge a muitas pessoas que moram em condomínios. Os condomínios de casa, condomínios de apartamento, geralmente tem alguns tipos de conflitos. É que aqui a gente vai falar sobre um outro tipo de conflito, que é a convivência com crianças do espectro autista. O que diz a legislação acerca desse assunto, hein? É o que a gente vai conferir agora na reportagem. Daiane é síndica deste condomínio localizado na zona sudeste de Teresina. Nos últimos anos, além de intermediar a solução de questões típicas de ambientes residenciais, teve que atuar também em situações que envolvem crianças com espectro autista. Pai, mãe, 2 filhos, que eles não sabiam que as crianças eram autistas. Então nós recebíamos frequentes reclamações de barulhos, de pancadas, barulhos fora de horário, e nós não conseguimos identificar, né? Primeiro a gente conversou com a família e eles não é nada tão grave, as crianças brincando. Enquanto isso, o condomínio notificou, né? Nós temos um regimento interno em relação à perturbação de sossego, nós notificamos, foi aplicado uma multa para a unidade na época. E logo depois, né, o pai e a mãe me procurou que haviam fechado o diagnóstico de autismo para as crianças. Essa acadêmica de psicologia que desenvolve um projeto que tem o objetivo de facilitar a convivência de crianças autistas em ambientes comunitários, destaca a necessidade de um trabalho cada vez maior nestes espaços, com foco na inclusão de crianças com TEA. Um trabalho que requer muita atenção, né? Porque a gente sabe que o aprendizado ele é importante e para que eles cresçam, né? E sejam pessoas didatas. Ao longo dos últimos anos, o crescimento dos condomínios fez aumentar também em Teresina o número de conflitos entre moradores, que muitas vezes simplesmente não sabem como tratar esse tipo de situação, especialmente as que envolvem crianças com diagnóstico de autismo. Já essa advogada explica que a combinação de diversos fatores contribui diretamente para o crescimento das divergências entre moradores. Por outro lado, destaca o que a legislação define para esses casos. A legislação, ela ampara essas crianças no sentido de resguardar os direitos dessas crianças nos condomínios, principalmente para que eles tenham, pela pessoa da síndica ou do síndico, a inclusão. A inclusão hoje é um dos maiores direitos que deve ser observado dentro de um condomínio. Tratar aquela criança da forma como ela precisa ser tratada, respeitando todos os direitos que estão assegurados na normativa. Não só na legislação federal, que muitas das vezes até é desconhecida dos moradores, mas no regimento interno do condomínio, onde se permita a condição dele e se entenda. Para quem convive na prática com a necessidade de dialogar e encontrar soluções para conflitos em condomínios, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro é o primeiro passo para evitar que a situação tome dimensões ainda maiores. A empatia foi fundamental. Por quê? Porque se o condomínio, né, a gestão não tem essa empatia, ele iria pecar muito mais e correria até o risco de ser processado, né, porque a lei está aí. A palavrinha-chave, né? Empatia. Tentar se colocar no lugar do outro, saber o que pode ser feito para minimizar esses conflitos, para tentar viver em harmonia, olhar as condições das outras pessoas, né? Então, viver com muitas pessoas em um mesmo ambiente carece desse tipo de atitude, né? E principalmente dessa palavrinha, desse sentimento de empatia.